pós-parto imediato é o período que se inicia logo após a saída da placenta, que é chamada de dequitação, e segue até a primeira ovulação da mulher. E esse período ele pode variar de mãe para mãe. É um momento de muitas mudanças físicas, fisiológicas e psíquicas. Exige uma série de cuidados que vão garantir uma recuperação tranquila, sem estresse para a nova mamãe. Mas o que pode e o que não pode nesse período? Qual que é a importância da família, da rede de apoio no puerpério de uma mulher? Quem vai nos esclarecer essas e outras dúvidas é a Karina Souza, enfermeira obstetra no Saúde no Lar. Karina, seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Meu Deus, passamos ali por todo o trabalho de parto, por todo aquele momento de emoção e aí vem o tal do puerpério. Primeiro, o que acontece no corpo da mulher nesse período, Karina? É um boom hormonal, né? A gente, durante o trabalho de parto, aquela mulher que teve um parto normal, ela já recebe uma descarga hormonal gigantesca e isso vai se perpetuando ao longo dos primeiros dias pós-parto. Eu costumo dizer que as mulheres vêm se preparando muito mais para a maternidade, mas muito em relação ao parto. Então, buscam muita informação sobre o parto. Hoje, a busca pelo parto normal, ela vem acontecendo de uma maneira maior, né? Porque antigamente as brasileiras tinham já costume de marcar cesárea, mas elas não têm se preparado para o puerpério. E o parto é a ponta do iceberg. Né? O parto é trabalho, chama trabalho não é à toa, porque é complicado, é difícil, é laboroso, é demorado, mas o puerpério é muito maior e traz desafios muito maiores do que do próprio parto. E aí, Karina, tem a questão, né? Porque não é só a questão psíquica, mas tem a física, e não é só a física, mas tem a psíquica também, né? Tem a questão da saúde mental. Vamos para a parte física, porque assim, a mulher, ela passou, né, por horas ali de trabalho de parto, passou por uma emoção muito grande, por um trabalho, um esforço muito grande e acaba que pode acontecer, né, de ter uma laceração, um parto vaginal. Se for para cesárea, é preciso tomar alguns cuidados com o físico. Quais são esses cuidados? Aí a gente vai dividir, então, entre parto vaginal e parto cesárea. No parto normal, quais são os cuidados? O que a mulher não pode definitivamente fazer depois de passar por esse parto? Em geral, os perínneos que se mantêm íntegros são mais raros num parto vaginal. Geralmente a gente tem a ocorrência de lacerações espontâneas. A episiotomia é algo que hoje, graças a Deus, já vem sido menos utilizada pelos obstetras, mas acontece e geralmente são lacerações de segundo grau, primeiro, segundo grau. A gente pede para não utilizar papel higiênico, então sempre fazer uma lavagem com água e sabão. Então sentou no vaso, seja para fazer o xixi, seja para fazer cocô, sempre utilizar água e sabão e limpar de uma maneira bem cuidadosa, bem cautelosa. No caso da cesariana, a gente pede para deixar a ferida limpa e seca. Então, não precisa ficar fazendo curativo, mas a gente precisa deixar a região sempre limpa e seca. E é um momento, assim, muito delicado, né? Porque, assim, você tem N coisas para fazer, porque você tá com um serzinho que depende de você, ou seja, é algo que vai te exigir muito esforço físico, mas, ao mesmo tempo, você tem que ficar de repouso, né? Na verdade, a gente nem sempre tem só um serzinho, né, para cuidar. Então, a gente tem mulheres que têm 1, tem 2, tem 3 filhos. E a gente percebe que tem algumas mulheres que tiveram cesariana e hoje vêm buscar o parto normal por causa disso, porque é um segundo filho e fala, minha cesariana foi de uma difícil recuperação, como que eu vou fazer agora para cuidar de 2? Vou tentar o parto normal. E aí a gente fala com essa mulher que ela tem que tomar cuidado com postura, né? Carga, impacto. Isso fisicamente é que não deve ser feito. Carga, impacto e manter uma postura bacana. Não pedimos para não carregar peso, porque o períneo, nesse momento, ele saiu de uma sobrecarga e a gente precisa de fortalecer esse períneo. Se a gente carrega peso, a gente acaba por forçá-lo, né? Até mesmo para quem teve a cesariana, o períneo foi solicitado da mesma forma, carregou um peso durante 9 meses. Então, a gente pede para que a mulher tenha cuidado com isso. E a tendência da mulher que amamenta é ter uma má postura. Então, a gente segura o ombro aqui, pega o bebê aqui e fica toda dolorida, né? E aí a gente tem as noites mal dormidas, às vezes uma cadeira que não é confortável, fica sentado muitas horas na noite, sentado em cima da episiotomia. A gente tem no mercado alguns sprays, alguns anestésicos que ajudam muito, né, nesse períneo, mas às vezes a gente tem que ter esse cuidado de sentar num lugar, de ter uma postura mais bacana para a gente não sofrer as consequências disso aí.
Em relação ao uso de cintas, por exemplo, no pós-parto, é indicado, não é recomendado? Cintas de contenção, aquelas antigamente, que tinha aqueles botões, aquelas presilhas, que tinha espartilho. Não, a gente não recomenda mais essas cintas. A gente tem agora algumas opções de calcinhas mais modeladoras. Não são aquelas calcinhas normais, só mais altas. Elas têm uma função realmente de conter, né, a parte abdominal, mas não são cintas. E as mulheres hoje também têm o recurso do tape. Tape é uma técnica feita com fitas adesivas pós-cirúrgica. Às vezes a mulher que faz a cesariana faz dentro do bloco. Assim que termina a cesariana, já sai com esse tape coladinho, assim como as pacientes de cirurgia plástica. Sim, sim. E aí, Karina, eu acho que é importante, né, a gente falar sobre isso, porque muitas mulheres acabam se preocupando muito no pós-parto em relação ao corpo. Meu corpo vai voltar ao que era antes da gestação? É preciso ter paciência nesse momento, né, Ká? Então, essa volta do corpo ao corpo, né, antes da gravidez, ela é gradativa, é demorada, depende do corpo e da função do metabolismo de cada mulher. E isso pode levar a mulher a uma certa frustração, porque não acontece de uma maneira rápida. Não é uma involução dentro do prazo que a gente gostaria e demanda esforço e tempo, que é coisa que a gente vai estar bem escasso neste momento, né? Tempo é uma coisa que a gente começa a olhar com outros olhos depois da maternidade, né, Ká? E aí você falou uma coisa que eu já puxo para outra questão, que é a parte psíquica, né? A gente falou um pouquinho, né, sobre os cuidados com o físico, mas é muito importante a mulher ter esse cuidado com a saúde mental dela nesse momento também, né, Ká? É normal a gente ter um período que a gente chama de baby blues, né? As gestantes todas devem ter ouvido falar essa expressão. Ele é aceitável até por volta de 15 dias pós-parto, mas se ele se tornar uma tristeza profunda, um choro contínuo, um sentimento de não afeto pelo bebê, ele tem que ser tratado. Então, você tem que voltar à sua obstetra, ela, se achar necessário, te encaminhar um psiquiatra para que você receba medicação. Então, não tenha vergonha disso, isso é normal, os hormônios fazem isso. E se você tinha uma tendência anterior à depressão, pode ser que isso se torne mais fácil de acontecer. E não negar, como é que fala? Sempre receber ajuda. Sim. Porque isso ajuda a gente não entrar nesse estágio de cansaço. O cansaço nos leva à depressão também. Então, você não dorme direito, você não come direito. Então, se você tiver alguém que te ajude com o bebê para você tirar um cochilo enquanto ele cochila, que possa lavar a roupa do bebê, passar para você, que possa te servir uma comida, você consegue ter mais tempo para você e consegue se organizar e sentir que você também é importante no processo. Ser cuidado no puerpério é importante no processo, né? O bebê precisa de cuidado, mas a mãe também precisa de muitos cuidados. E às vezes o pai que tem uma licença curtíssima, né? Muitas vezes de 4, 5 dias, porque se o bebê nasce no domingo ele ainda perde um dia, o que essa mãe faz sozinha? Então receba da amiga, da sogra, da mãe, da vizinha, né? Essa rede de apoio, ela pode se formar, ela não vem pronta, ela se forma ao longo do puerpério. Você contar com essas pessoas. E não ter vergonha de pedir ajuda também, né, Ká? Eu acho isso importantíssimo. Gente, não estou dando conta. A gente não tem que dar conta de tudo, a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo. É um bebê que está aprendendo a viver extraútero, né? Um bebê que está aprendendo a amamentar, é uma mãe que está aprendendo a amamentá-lo, é uma mãe que está aprendendo a criar um filho. E o aprendizado é algo que nos tira muita energia, em qualquer área da vida. Imagina para cuidar um bebê. E aí, como que fica, Ká, a questão do sono, né? Você passou aí rapidinho, eu vou pedir para você falar brevemente dessa questão do sono, porque é uma coisa que impacta diretamente no dia a dia dessa nova mãe, né? A gente tem bebês que dormem bem, mas na maior parte os bebês acordam muitas vezes. Então, o que é dormir bem para um bebê? Nesses primeiros dias, o dormir bem para um bebê é dormir 3 horas. Né? Aquele bebê que dorme 3 horas, a gente já está satisfeitíssimo, acorda, mama, porque a demanda dele de alimentação é de acordo com o tamanhozinho do estômago e do alimento que a gente está fornecendo. Então, o leite materno, ele tem uma forma de digestão também que é rápida, ele foi feito para o bebê digerir rapidamente e ele não comporta muito dentro do estômago, o estômago é pequenininho, então enche rápido, esvazia rápido. Só que tem bebês que não querem ficar na mama só para mamar. Eles querem como uma forma, é o útero externo da mãe, são as mamas.
né? É um aconchego. É um aconchego, é a segurança do bebê, então ele quer ficar ali mais tempo. Então tem mulheres que falam, essa noite ele não saiu do peito, então elas não dormem. Não dormem nada. E às vezes o bebê costuma trocar a noite pelo dia. Então assim, bebê dormiu, corre e dorme. Do jeito que você tiver, come, né? Come e dorme, porque a mulher esquece de comer, a mulher esquece de beber, a mulher esquece de escovar os dentes, trocar de roupa. Ela vive em função daquela criança, né? E a gente vem, assim, tentando orientar durante a gestação para que a mulher tenha atenção nisso, para que mais tarde ela consiga se lembrar, olha, eu ouvi isso em algum lugar, né? Então, se algum dia a mulher chegar alguém para você e falar assim, vou ficar com seu bebê para você ir no salão, você vai lá hoje fazer sua unha, tem 2 meses que o neném tá lá, você não saiu de casa, não pôs o pé para fora, que não fosse pro pediatra, vacina, teste do pezinho, né? Então, é importante se cuidar. Perfeito. Caso o pessoal de casa, né, tenha mais dúvidas, porque é um assunto que abrange várias outras temáticas, caso o pessoal tenha interesse, posso deixar suas redes sociais, te chamo no direct. Claro, é sempre um prazer. Então, as redes sociais da Karina vão ficar aqui. Já te agradeço mais uma vez, assim, por nos acalentar com as suas palavras em relação a esse período que é tão difícil. Muito obrigada, Tô viu? sempre à disposição. E olha, a maternidade, ela exige muito de nós, mas é muito importante que ela seja construída sobre um olhar empático das pessoas ao nosso redor e principalmente de nós mesmas, que a gente possa se olhar com mais empatia e olhar com mais carinho para os nossos próprios limites físicos e emocionais, mentais, e com a consciência que a maternidade, ela não é um processo linear, e sim de erros e acertos. E nesse novo caminhar, algo extremamente importante é não ter medo de pedir ajuda. A caminhada, ela não precisa ser solitária. E somando forças é que a gente pode deixar o maternar mais leve e menos desafiador. Um beijo grande, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.